Capítulo 1, de 10 a 16, eu vou fazer a leitura, peço que os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Está escrito: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-los, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Amém. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te rogamos, ó Pai, neste momento sublime, que o Senhor fale aos nossos corações pela Tua palavra, que a Tua voz, ó Deus, seja, ó Deus, acolhida em nossos corações pela pregação, e que possamos, ó Deus, ser edificados pelo Senhor, que o Senhor leve aos efeitos e produza os efeitos que o Senhor mesmo determinou. E te pedimos, ó Pai querido, que a Tua igreja cresça em conhecimento, graça e amor, que possamos ser pelo Senhor instruídos, pastoreados, e usufruirmos, ó Deus, deste benefício de ser uma igreja que caminha ao lado do supremo e soberano pastor, que ouve a sua voz, que segue pelos seus caminhos. Rogamos-te, ó Deus, entendimento. Rogamos-te, ó Pai, quanto àqueles que ainda não são filhos do Senhor, que o Senhor se apiede deles, que o Senhor tenha misericórdia deles, para que pela pregação fiel eles também recebam do Senhor graciosamente a fé e, crendo, sejam salvos para a glória do Teu nome. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, a nível de recapitulação, nós estamos no início da carta de Paulo a Tito, e Paulo ele vai se apresentar no início, nos primeiros 4 versos, trazendo também a Tito um esboço sobre qual é a essência do ministério. Ele vai trazer a Tito a recordação sobre quem o comissiona e qual o propósito pelo qual ele havia sido chamado e a quem ele deve prestar contas. E então ele fala o propósito pelo qual ele escreve esta carta. Na segunda sessão que nós vimos no domingo passado, a partir do verso 5, ele diz exatamente isso: por esta causa te deixei em Creta. Havia um motivo pelo qual Paulo deixou Tito na ilha de Creta, e o motivo é que ele colocasse em ordem as igrejas e que ele ordenasse ao presbiterato homens conforme a prescrição da palavra de Deus. E ele passa então a dar estas características do verso 6 até o verso 9. Então nós vamos perceber que existe uma relação muito importante aqui. Paulo, como apóstolo preocupado com as igrejas, ele deixa Tito como pastor destas igrejas, e Tito tem um dever solene, um dever que é a base do seu ministério. Ele precisa colocar em ordem estas igrejas, e a forma pela qual ele vai fazer isto é com a ordenação de presbíteros, de homens que têm
as características que são descritas nas Sagradas Escrituras. E há um motivo também que vai evidenciar a necessidade destes homens comprometidos com a verdade, de um testemunho irrepreensível, homens que são homens de verdade, servos do Senhor, desde a sua casa até o seu trabalho, de forma íntegra, que vivem a fé, que conhecem a fé, que amam a Deus, que dominam a sua palavra e conhecem a sua palavra. Estes homens, eles são absolutamente necessários para o bom andamento da igreja. Eu sei que talvez você nunca tenha pensado desta forma, mas existe um propósito pelo qual nós precisamos zelar pela liderança da nossa igreja. Nós precisamos que os homens que são levados às funções de liderança, tanto do presbiterato como do diaconato, eles cumpram os requisitos, as exigências feitas pelo próprio Deus, porque eles têm um papel muito importante. Eles precisam ser guardiões da fé e da verdade. Eles precisam estar aptos para ensinar, para corrigir e para admoestar. E são precisamente eles que vão ocupar a tarefa de proteger o rebanho de Deus, e o motivo está posto aqui dos versos que se seguem a partir do versículo 10. Nessas igrejas, lembrando que Creta é uma ilha e não apenas uma cidade, mas haviam algumas igrejas. Nestas igrejas haviam coisas que precisavam ser colocadas em ordem, mas mais do que isso, haviam pessoas que elas mesmas eram um empecilho à fé. Elas eram falsos mestres. E é muito importante você pensar a respeito disso, porque no caso de Creta é uma igreja que foi plantada possivelmente em uma viagem missionária. E nós nunca estaremos, mesmo que você inicie uma igreja seguindo os moldes da fé, com todo o conhecimento que você possui do Evangelho, e crie uma denominação, por assim dizer, mas que você inicie um trabalho seguindo todas as suas convicções teológicas, ainda assim você vai enfrentar, na continuidade desse trabalho, pessoas com os mais diversos tipos de pensamento e comportamento. Um hall de membros, ele é composto por pessoas que vêm de muitos lugares diferentes, com credos diferentes, com uma base familiar diferente, com uma base cultural diferente, e eles querem trazer à casa do Senhor tudo aquilo que eles aprenderam pela sua experiência, pelo testemunho de seus pais, tudo aquilo que eles experimentaram em sua vivência, tudo aquilo que eles gostam e preferem. E por muitas vezes a igreja, sofrendo com esta influência dessa diversidade de pensamentos, de opiniões, inclusive diversidade de opiniões teológicas, se torna uma igreja confusa, descaracterizada, que se adequa então ao desejo dos seus membros. Mas a igreja de Deus, ela não é e não deve ser assim. O que deve normatizar o culto, a adoração, o credo, é a própria palavra de Deus. O que deve ser aquele que vai balizar entre o que é verdadeiro e o que é errado, deve ser o conhecimento das Sagradas Escrituras. É importante que dentro da igreja existam homens aptos para combater o erro, denunciar o erro, silenciar aqueles que ensinam o erro, pôr para fora, se podemos usar sem esta expressão, aqueles que têm disseminado mentiras e enganos. Então é um trabalho árduo, e sempre a igreja de Deus vai se submeter a esse tipo de interferências. Sempre vão surgir, mesmo que no meio do rebanho, pessoas com comportamentos, pensamentos e atitudes que são contrárias à verdade do Evangelho e que são prejudiciais. Elas são prejudiciais, entenda. Nós vamos perceber isso, irmãos, na declaração que o texto faz a partir do versículo 10. Eu já mencionei isso aos irmãos. Algumas pessoas afirmam: mas a igreja evangélica, ela é muito confusa, ela é muito fasciculada, existem muitas denominações, muitos ministérios, muitos pastores, muitos picaretas, e de fato existem. E algumas pessoas dizem: é por isso que eu não quero ir para a igreja evangélica. Mas preste bem atenção. Veja se não é verdade o que eu passo a dizer aos irmãos. Quando nós evidenciamos na nossa experiência
que de fato existem muitas pessoas e falsos mestres. Nós estamos enfraquecendo a fé ou confirmando aquilo que está escrito? Nós estamos confirmando aquilo que está escrito. Sim, existem falsos mestres, sim, existem pastores que têm uma péssima conduta, um péssimo testemunho, existem denominações que vivem basicamente de mercadejar a fé, certamente, mas isso não vai fazer com que a verdade da Escritura seja enfraquecida, muito pelo contrário, é confirmada. Desde os dias do apóstolo Paulo, nos dias de Tito, a igreja já sofria com a presença, mesmo nos dias de Jesus Cristo. Já haviam falsos mestres arrogando para si uma autoridade que não possuíam. Então nós estamos instruídos e amplamente instruídos em todo o Novo Testamento de como nós devemos proceder. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: acautelai-vos dos falsos mestres, pelos seus frutos vocês os conhecerão. E aqui o apóstolo Paulo ele vai trazer algumas características e vai descrever o comportamento, a conduta de como estes homens se portavam no meio do povo de Deus, para que sejam identificados, né? E nós vamos observar estas características, mas o primeiro ponto que eu preciso esclarecer aos irmãos é que o texto começa afirmando que existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores. Existem. Não imagine que você vai viver esse ambiente onde a igreja ela é perfeita, sem mácula. A igreja é composta por pecadores, mesmo na liderança. A igreja perfeita, a igreja irrepreensível, a igreja sem mácula, ela está por vir. Cristo está completando a sua obra, mas aqui nós ainda entendemos que o joio está no meio do trigo. E isso não é para que nós cruzemos os nossos braços e nos conformemos. Não, a Bíblia diz que teríamos sim enganadores, então tudo bem. Não, o texto vai demonstrar como identificá-los e como nós devemos tratá-los, tá? Primeira parte, vamos ver como identificar estes homens. Quais são as características daqueles que são apresentados aqui como sendo falsos, né? E o texto não especifica necessariamente como mestres, mas crentes falsos, pessoas que dizem fazer parte do corpo de Cristo, mas a sua conduta evidencia exatamente o contrário. E que práticas são essas? Veja, o texto começa dizendo que eles são insubordinados. Esta expressão, irmãos, ela vem de um ambiente militar. O insubordinado é aquele que não acata ordens, aquele que é insubmisso, é aquele que não consegue lidar com a autoridade. E esse é um ponto, irmãos, que por mais que passe desapercebido, é um ponto muito importante. Nós temos percebido que a grande maioria das novas igrejas que têm sido abertas com o nome de igrejas evangélicas, elas têm no seu nascedouro o atestado da insubordinação. Havendo alguma dissidência, alguma discordância entre o líder e o seu subordinado, não acatando a autoridade, havendo conflito entre as partes, a insubordinação tem sido frequentemente a motivação para que novos trabalhos surjam. Veja que absurdo, não é a necessidade do evangelismo, não é a necessidade de se abrir um novo trabalho, não é porque é uma comunidade que não tem igrejas. Você percebe que às vezes no mesmo bairro nós temos 15 igrejas numa mesma rua, porque o motivo não é evangelístico, o motivo é insubordinação. A liderança cresceu, alguém está crescendo debaixo dessa liderança, ele quer se tornar como líder, o líder não quer concorrência, eles brigam, cada um abre uma igreja para si, e estes irmãos, certamente esse comportamento e estas igrejas evidenciam que tem algo de errado aí. É muito importante que você entenda a nossa fé, ela é uma fé histórica. A igreja de Cristo, você pode remontar a sua fé, a sua prática, a sua doutrina, desde os apóstolos até os primeiros pais. Então, chegando na Reforma Protestante, a igreja ela não está desvinculada de história. Eu não estou falando aqui de uma sucessão apostólica, mas sempre existiu um povo de Deus.
Mesmo nos dias mais sombrios, o Senhor conservou homens e mulheres fiéis que o serviram com integridade. E nós percebemos como isso é importante, especialmente na instituição de oficiais, de pastores, de presbíteros, como o testemunho da igreja, como o reconhecimento da vocação, como a imposição de mãos é necessária. Faz parte daquilo que foi ordenado nas Sagradas Escrituras, e não como tem acontecido de forma corriqueira. Alguém decide que é pastor, ele ordena a si mesmo, ele cria o seu próprio ambiente, e lá ele é o chefe, até que não haja harmonia e se rompa os laços e abra-se uma nova denominação, cada um criando uma igreja segundo os seus próprios pensamentos, e não de acordo com a palavra de Deus. Essa, irmãos, é uma característica. Aquele que lidera, ele precisa ser um bom liderado. Quem quer ser o maior no reino de Deus precisa ser o quê? O menor e servo de todos. Ele não é alguém que é fascinado pelo poder, ele não é alguém arrogante ao ponto de não poder ser corrigido, ele não usa daquela desculpa tão rotineira, não mexa com o ungido do Senhor. É um homem que entende o seu ministério, entende a sua responsabilidade e sabe que foi vocacionado pelo Todo-Poderoso para servir. Então, um homem de Deus, ele precisa ser um homem submisso, primeiro a Deus. Não existe ministério pastoral quando o ministro não se submete ao Senhor, quando ele prega aquilo que é do seu próprio interesse, de sua própria vontade, e inventa leis, inventa doutrinas que são contrárias às Sagradas Escrituras, mas que se adequam à sua realidade. Inventam cultos que encham as igrejas, mas que não tem base nenhuma nas Sagradas Escrituras. Este certamente é um homem insubordinado, que negocia a fidelidade e negocia a obediência para usar deste tipo de dispositivo e desta agenda para ser bem sucedido no ministério. Quando um pastor deixa a fidelidade, ele já não é mais bem sucedido no ministério. Quando ele negocia a fé, ele não pode se considerar um homem bem sucedido no seu ministério. Então, essa é uma característica que nós precisamos compreender. A insubordinação é a característica, a rebelião daqueles que são falsos mestres. Mas eles são pauradores frívolos, ou traduzindo para o nosso bom português, eles falam futilidades, eles falam bastante e falam coisas sem valor, sem peso. Eles amam falar, mas tratam sobre coisas que não são de fato úteis, necessárias. Eles são bons inclusive em falar, mas tratam de coisas que não são o cerne do Evangelho. Falam sobre infinidade de coisas, mas não tratam sobre aquilo que é crucial. E, irmãos, o Evangelho não é você contar a sua história da sua vida inteira, não é você contar o que aconteceu na vida de fulano, de ciclano e de beltrano. O Evangelho, ele tem um cerne, um fio de ouro que une toda a mensagem das Sagradas Escrituras, é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então não adianta falar bonito, falar com holofotes, falar com toda uma estrutura, um apego emocional, mas negar o conhecimento da verdade. Não falar aquilo que é essencial, não conclamar os homens ao arrependimento, não apresentar Jesus Cristo como o único possível Salvador. Então não adianta falar bem e falar bonito, falar muito e falar do jeito que o povo gosta, mas negar-lhes aquilo que é o cerne do Evangelho. Deixar de falar sobre a necessidade que todo homem pecador tem de redenção, de arrepender-se, de confessar os seus pecados. Então estes homens, eles também são identificados aqui nos primeiros versos como sendo enganadores. Uma falsa doutrina vai levar a uma falsa conduta. Eles pervertem a verdade e eles levam as pessoas à prática do erro. Você já viu pessoas fazendo coisas em nome da fé, fazendo sacrifícios em nome da fé? Recentemente eu soube de um rapaz que mudou de igreja porque o líder dele propôs que eles fizessem um jejum de 3 meses,
onde eles não iriam comer carne. E o rapaz ficou assustado, 3 meses sem comer carne. E quem não entrasse na prática deste jejum, que o líder estava ali projetando, iria ser amaldiçoado. Veja só, propor a alguém um sacrifício que o Senhor não propõe, sob a ameaça, inclusive, de ser amaldiçoado. E impor uma lei que Cristo não registrou nas suas sagradas escrituras, exigir do povo de Deus aquilo que nem o próprio Deus exige, é de fato, irmãos, engano. E traz consigo uma falsa aparência de espiritualidade. Em fazendo isto, você vai ter um ganho na sua vida espiritual. Mas, irmãos, o texto que fala sobre as características do ministro, ele precisa ser um fiel dispenseiro de Deus. Se é algo, irmão, que vai beneficiar a tua vida espiritual, que vai te fazer crescer na fé, onde nós vamos encontrar isto? É na palavra de Deus, meus irmãos, é na palavra do Senhor, não é na mente, na imaginação, nos pensamentos daqueles que hoje se projetam como líderes religiosos, mas que na verdade criam leis que não são bíblicas, falam em nome de Cristo e exigem aquilo que Cristo não exige. Então estes são falsos mestres, eles são enganadores, e eles não se enganem, eles são muito bem sucedidos na prática do engano. Eles arrastam atrás de si uma multidão que, acreditando no seu engano, acreditando em promessas que Cristo não fez, em promessas que não estão nas Sagradas Escrituras, seguem estes falsos mestres, muitos atraídos pela sua própria cobiça, pelo desejo de ganhar aquilo que aqueles homens prometem. Mas nós precisamos ter a base firme em qual edificamos a nossa fé, a palavra de Deus, para podermos identificar se de fato este falso evangelho que tem sido pregado, ele tem algo de evangelho. Se não, irmãos, o que o apóstolo Paulo diz aos irmãos na Galácia? Se vier outro depois de mim e pregar um outro evangelho, diferente deste evangelho que eu vos tenho pregado, seja o quê? Maldito, anátema. Mesmo que eu mesmo venha e pregue um outro evangelho, seja o quê? Maldito. Se um anjo do céu vier e pregue um outro evangelho, diferente deste que está revelado nas Sagradas Escrituras, seja o quê? Maldito. Isso é importante demais, irmãos, porque hoje as pessoas têm recebido revelações de tanta gente. Paulo está dizendo, se vier um anjo aparecer, abrir os céus, descer para você e te falar alguma coisa diferente do que foi pregado, diferente do que está escrito, seja ele maldito. Então nós não podemos dar ouvidos a estes enganadores que, falando em nome de Deus, pervertem o caminho do evangelho. Balsas, irmãos, é uma cidade que existe uma quantidade assustadora de ex-crentes. A grande maioria das pessoas que eu conheço, que eu converso, prestadores de serviço, diz, eu já fui crente. E geralmente essa conversa vai chegar até o ponto do que fizeram um negócio que não tinha nada a ver, que exigiram que não deveria ser exigido, que causaram constrangimento com coisas que não deveriam ter causado, e a grande maioria destas pessoas, por causa de falsos mestres e de um falso evangelho, acredita que foi crente e tem algo contra a fé. É tamanho o estrago que um falso evangelho, que um falso mestre produz dentro da igreja e falando em nome de Cristo, que nós percebemos os efeitos catastróficos quando um falso evangelho é pregado, quando um falso mestre se levanta para ensinar. É por isso que eu vejo no versículo 11 a preocupação do apóstolo Paulo. Ele diz, é preciso fazer calar, é necessário que eles sejam silenciados. A palavra seria corrigida como, ou traduzida como amordaçados. Eles precisam ser impedidos de falar os seus enganos. O tom é severo, irmãos. Por que é severo? Porque a perversão do evangelho é a estratégia mais antiga de Satanás. Ela é catastrófica.
Não vamos atacar a verdade frontalmente, vamos moldar a verdade, vamos adaptar a verdade, vamos inserir uma coisa aqui e outra ali, e ela deixa de ser a verdade, e os efeitos são destruidores, devastadores. Quando o engano é acolhido no coração, o resultado é catastrófico, e é por isso que o apóstolo Paulo tem severa preocupação com a existência de falsos crentes e de falsos mestres dentro do ambiente da igreja. E você vai perceber também, irmãos, que no seu procedimento nós podemos identificar, não é? Como é que eles procedem. O texto vai evidenciar no versículo 11 que eles são sectários, né? Eles causam divisão. Parte do seu trabalho é, de fato, dividir, desencaminhar, mudar a rota, fazer com que aqueles que tinham unidade agora não tenham mais. Veja, o texto diz: eles andam pervertendo casas inteiras. É importante você perceber que naquele ambiente onde a igreja surgia, no ambiente do nascedor da fé, frequentemente as pessoas se reuniam nos lares, nas casas, não é? E aqui nós percebemos que a presença e a existência destes falsos crentes faz com que casas inteiras sejam separadas, divididas, corrompidas, não é? A presença do engano no meio do povo de Deus causa inevitavelmente o que nós chamamos também de proselitismo, porque eles têm o prazer de desencaminhar os crentes. O desejo deles é de ir até os crentes e dizer: não é essa a verdade. Eles não estão se propondo a sair a evangelizar aqueles que são ímpios. O trabalho deles geralmente se dá no meio dos cristãos. Eles se aproximam como irmãos e disseminam o seu engano e fazem perverter casas inteiras. Veja se não é verdade. Eles começam falando contra a doutrina, eles vão falar contra a liderança da igreja, eles vão colocar irmão contra irmão, eles vão semear a discórdia, e as igrejas têm se rompido aos montes, mas sempre tem um pivô, uma força motriz, sempre tem um enganador, alguém que tem prazer na contenda, que vai articular e de forma estratégica leva a cabo o seu projeto maligno de dividir. Satanás, ele tem agido desta forma, irmãos, e talvez neste ambiente ele tenha sido ainda mais ardiloso do que no combate público e frontal à igreja de Cristo, se infiltrando, enfiando seus lobos no meio do rebanho. Ele tem sido muito bem sucedido, porque por causa da imaturidade na fé, por causa dos irmãos que não têm resolvido suas questões, irmãos que são desconhecedores da verdade, que facilmente são levados para um lado e para o outro, como meninos, Satanás tem alcançado o êxito disseminando seus enganos por meio de falsos crentes. Então, uma das características é exatamente essa: aqueles que fazem e procuram a divisão. Outra característica está também na corrupção. Eles corrompem, eles pervertem. Eles fazem com que pessoas que tinham um comportamento e uma conduta, por causa da sua influência, por causa da proximidade, do relacionamento, estas pessoas sejam atingidas neste nível. Pessoas que amavam o povo de Deus, hoje difamam o povo de Deus. Pessoas que tinham comunhão com o povo de Deus, hoje estão ausentes da presença do povo de Deus, por meio da influência destes falsos crentes. As pessoas têm sido corrompidas quanto à sua própria fé. Pessoas que antes observavam com fidelidade o serviço ao Senhor e o culto a Deus, agora eles se prestam a fazer aquilo que Deus proíbe. E muitos tendo os seus próprios líderes como aqueles que os dirigem na prática daquilo que Deus proíbe e condena. Hoje você vai encontrar pastores que outrora foram pastores de igrejas reformadas, tradicionais, defendendo todo tipo de atrocidade, defendendo que o que é pecaminoso não é mais pecaminoso. E igrejas, inclusive, montadas sobre este fundamento, de que a Escritura ela não é completamente verdadeira, de que existem coisas na palavra de Deus que devem e podem ser reinterpretadas. E sob esse argumento, muitos têm sido corrompidos. Você vai perceber que tanto quanto ao sectarismo, quanto à corrupção, existe uma ferramenta de grande utilidade,
que é o conhecimento do Evangelho. Aqueles que são maduros na fé, que conhecem a palavra de Deus, eles não são alvos fáceis, eles não são facilmente manipulados, eles não são facilmente enganados, eles não são facilmente desencaminhados. Então nós encontramos a necessidade real de firmarmos as nossas convicções, não num homem, mas na palavra de Cristo, para que quando estes falsos crentes e falsos mestres vierem ao nosso encontro, assim como Cristo Jesus resistiu aos ataques de Satanás no deserto, nós possamos também respondê-los pela própria palavra e fazê-los calar. Nós precisamos compreender que a igreja, ela vai ser continuamente atacada, e nós precisamos defender a igreja, não apenas pastores e presbíteros, mas de um modo geral, todos nós. A última característica que é colocada na forma com que eles procedem, ainda no versículo 11, você vai notar que estes homens, eles são movidos por algo que nós percebemos com muita facilidade nos nossos dias, não é? Estes homens, eles são movidos no finalzinho do versículo 11, ganância. Eles pervertem casas inteiras, ensinam o que não devem. Mas qual é a motivação? Por que eles fazem isso? Por que eles estão modificando o Evangelho? Por que eles estão pregando aos crentes um novo estilo de vida, uma nova verdade? Não é? Há um objetivo. Eles não estão comprometidos com a glória de Deus. Existe um objetivo que une todos estes falsos mestres. Eles são movidos pelo mesmo desejo e pelo mesmo interesse. Você sabe o que é? Ganância. Dinheiro. Eles surgiram para isto, e isto os move. Essa é a motivação. Eles precisam ganhar dinheiro. Tanto faz se você precisa mudar o culto, se você precisa adaptar a doutrina, se você precisa fechar os olhos quanto a determinadas práticas, se você precisa aceitar determinados comportamentos. A preocupação é: a igreja vai arrecadar mais com isso? Se você precisa inventar votos e vender bênçãos em nome de Deus, a preocupação destes homens não é com a fidelidade à palavra de Deus, nem com a glória de Cristo. Eles têm um compromisso com eles mesmos. É com o bolso deles que eles têm um compromisso. É ao bolso, é ao ganho que eles servem. E nós precisamos estar atentos, irmãos, porque você percebe que se você filtrar, usar ali as suas lentes e observar com atenção, a grande maioria das igrejas evangélicas brasileiras são motivadas por isto. Você vai perceber que o próprio funcionamento delas se assemelha a uma grande rede de lojas ou de lanchonetes. Existem igrejas evangélicas que você pode comprar uma franquia. Você pode abrir uma franquia, desde que você pague o valor que é cobrado. Elas têm um único propósito: tirar o dinheiro das pessoas, enganar as pessoas, mentir, usar de profetadas, usar de campanhas, para que as pessoas que estão ali, necessitadas de alguma graça, acreditando que Deus é aquele que pode ser comprado, que se você der o seu dízimo, teve um pastor muito famoso que falou isso, inclusive em um de seus programas, não é, na rede nacional, que se você cumprir o seu propósito e deu lá a sua campanha direitinho, Deus te deve. Ele deve você, porque você fez tudo o que deveria ter feito. Ora só, Deus nos deve. É mentira, irmãos, é engano. É nós que devemos a Ele. Nós devolvemos a Ele, porque tudo o que temos é Ele que nos dá. Ele não nos deve nada, e Ele não vende suas bênçãos. Nós não compramos o seu perdão, não compramos a sua graça, não compramos a salvação. Deus graciosamente nos dá, como nos deu todas as coisas por meio de seu Filho. Então estejam atentos, irmãos, às igrejas que vivem como verdadeiras pirâmides hoje. Você entra, você se torna líder de uma célula, você consegue mais pessoas para a igreja vai crescendo e a arrecadação vai crescendo também. E esse é o propósito, este é o objetivo, este é o alvo.
com a aparência de religiosidade, com a aparência de cristandade, mas na verdade é comércio, onde a fé tem sido mercadejada. Esta é uma característica, irmãos, de falsos mestres. E nós devemos não apenas abominá-los, não apenas fugir da presença deles, mas se isso acontece no meio do povo de Deus, na igreja de Cristo, eles precisam ser impedidos. Perceba que existe uma relação séria entre a ordenança de presbíteros e a existência dos falsos mestres. Eles precisam ser ordenados, e o texto continua, porque existem. Porque estes falsos crentes, eles existem, eles precisam ser identificados e eles precisam ser corrigidos. O texto segue dizendo, no versículo 13, versículo 12 e 13, na verdade. O versículo 12, Paulo faz uma citação de um cretense, não é? Que inclusive é uma citação conhecida, de Epimênides de Cnosso, cretense, e falando sobre as pessoas de Creta, ele diz exatamente aquilo que Paulo replica, né, literalmente. Havia um adágio, havia um ditado que identificava o povo de Creta com estas características que o texto coloca aqui no versículo 12, dizendo assim: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Eu acho interessante essa relação que existe entre a cultura e um povo, entre a história de um povo e o que se dizia a respeito desse povo, e como o evangelho é inserido aqui de forma redentiva. Porque você pode dizer, olha, se esse homem que existiu no século VI antes de Cristo já afirmava a respeito da população de Creta que eles eram mentirosos, violentos e preguiçosos, o que a gente pode fazer com esse povo? Se o que ele disse no meio do seu próprio povo, e como ele identifica o seu próprio povo, tem se demonstrado verdadeiro, o que a gente faz? Você pode pensar, né? O pastor vai plantar uma igreja num lugar, chegou lá, é todo mundo preguiçoso, ninguém gosta de trabalhar, é um povo com a língua suja, e é um povo dado à violência. O que o pastor faz? Irmãos, essa característica do evangelho é extraordinária, né? O evangelho, ele é redentivo. Mesmo que você chegue em um povo a plantar uma igreja, e um povo de uma baixa cultura, em um povo que valoriza a mentira, em um povo que não tem integridade, em um povo que é grosseiro e violento, o evangelho, ele vai ser aplicado ali. É ali que ele precisa estar, para que toda aquela cidade seja impactada e moldada pela verdade das Escrituras. A igreja não vai se conformar à terrível pecha que é colocada sobre aquela população, aquela civilização. O evangelho vem para transformar, para que eles sejam novas criaturas. Nós temos esse tipo de regionalismo no nosso país, né? É afirmado que baiano é preguiçoso, você sabe disso. Na verdade parece que o maranhense está mais para isso do que o baiano, né? É afirmado que o cearense gosta de matar o povo, que paraense é pistoleiro. Essas coisas, irmãos, elas não têm poder no que diz respeito ao evangelho. É como as pessoas dizem, filho de fulano vai ser assim a vida toda. Não, irmãos, o evangelho redime. Mesmo que este homem tenha dado este diagnóstico dos cretenses, Tito está lá como pastor, para que estes homens, eles sejam corrigidos pelo evangelho, e aprendam uma nova conduta, e aprendam um novo proceder. É por isso que é importante que a igreja, ela tenha pessoalmente um bom testemunho. Os presbíteros e pastores, eles sejam referências e modelos de como deve ser o homem de Deus. Porque nós não somos, irmãos, quando nós nascemos de novo, mas balsense, cearense, nós somos da Nova Jerusalém. Nós temos um novo rei, nós temos uma nova nacionalidade, nós nascemos da carne e do Espírito, então nós vivemos segundo as leis do nosso Senhor. E todo aquele que faz parte do povo de Deus precisa conformar-se à palavra de Deus, precisa voltar-se para Cristo e ser transformado por Cristo. Veja só o papel dos presbíteros como é fundamental na vida da igreja. Eles precisam repreender. Veja o versículo 13. Mesmo que esse testemunho terrível sobre os cretenses seja exato, qual é o papel do pastor Tito e dos presbíteros que devem ser ordenados sobre as igrejas? O texto diz: repreende-os severamente. É interessante isso, irmãos,
nós vamos à igreja, né, para servir a Deus no meio do povo de Deus, e tem caído no desuso, uma prática que é bíblica e aqui ela é evidenciada, como se você fosse à igreja como um mero espectador. Você vai assistir o culto, você não vai prestar culto, você não é parte do povo de Deus. O pastor, ele é alguém que prega e você avalia o sermão, gosta ou não. E os presbíteros, eles têm ocupado uma função meramente estética, como administradores que decidem as coisas. Mas nós não estamos falando de uma empresa, nós estamos falando da igreja. E o trabalho do pastoreio não é simplesmente pregar dominicalmente, ele tem um trabalho pastoral, assim como o presbiterato tem uma função pastoral: admoestar, ensinar, corrigir. Quando o pecado for percebido, ser denunciado. Esta é a dinâmica do povo de Deus. Eles não se conformam com o pecado, eles não permitem que o pecado cresça e floresça neste ambiente. Se identificado, ele precisa ser corrigido, denunciado, repreendido. Muitas pessoas, elas se conformam com a igreja até o momento que o pastor discorde delas. Eu vou para a igreja, mas aí quando o evangelho e não o pastor diz que determinada prática é pecado, ela diz: eu não vou mais para essa igreja, não concordo com essa igreja. E tem muitas pessoas que estão assim, saltando de galho em galho, porque eles pensam que não concordam com a igreja, quando na verdade eles não concordam com Cristo. E eles vão procurar aquelas igrejas que são mais permissivas, onde a palavra não é pregada, onde não existe admoestação, onde não existe disciplina, onde não existe correção. Eles vão procurar um lugar onde eles possam assistir dominicalmente, ter a sua consciência afagada, ter ali aquela: fui renovado, vai para a semana cometer os mesmos pecados. Eles não estão procurando novidade de vida. E assim, a igreja de Cristo não deve se portar como este ambiente acolhedor para a iniquidade. Dentro do povo de Deus, os presbíteros têm o dever de corrigir, de repreender. E isso, irmãos, com todo amor, com toda graça, que é particular da vivência cristã, mas o pecado precisa ser denunciado, tratado e abandonado. Essa é uma característica que nós não podemos nos esquecer. Mas nós vamos encontrar mais algumas informações no final do texto, que também são interessantes, e dizem respeito ao erro doutrinário destes homens. Como nós podemos perceber também a conduta desses falsos crentes, a partir dos seus erros doutrinários. A primeira característica que nós percebemos, nos versos de 14 a 16, é que dentro da conduta deles, eles são legalistas. Você sabe o que é uma pessoa legalista? Não é uma pessoa que sai dando legal a todo mundo, não. Legalista é uma pessoa que acredita que é salvo pela lei. Qualquer pessoa que negligencia a graça e acredite que é merecedor de perdão e de salvação por causa dos seus próprios méritos, esse é um legalista. Geralmente, eles se apresentam como cumpridores de determinadas regras. Muitas delas, regras que eles mesmos inventaram, ou regras que são impostas por homens. Quantos de vocês já não viram isso? Se você usar roupa tal, se você cortar o cabelo assim, assado, você é mais salvo do que outra pessoa. São leis de homens. E o legalista, ele ama isso, porque isso traz segurança. Eu vou para o céu, por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que me mandaram fazer, né? Isso deposita no legalista a expectativa de uma salvação meritória. Ele acredita que porque faz determinadas coisas, ele é digno, merecedor da salvação e do perdão. Algumas pessoas fazem essa avaliação com muita facilidade. Quando alguém morre, certamente está num bom lugar. Não matava, não roubava, era um bom pai de família. É coisa importante, mas isso é apenas moral. A grande questão é: Cristo era o Senhor da sua vida? Ele podia ser excelente, uma pessoa de primeira, trabalhador, bom pai, bom marido, mas se Cristo não era o seu Senhor, ele não tem como adentrar nos céus de Deus.
Porque nós não somos salvos pela nossa própria conduta, nós somos salvos pelo sangue precioso do Cordeiro. E assim nós identificamos um legalista. E muitas destas denominações usam e abusam do legalismo como uma forma de sustentar e confortar os seus crentes, acreditando que por determinadas observâncias eles são mais santos, mais separados, mais dignos do amor de Deus, quando na verdade não são. Outra falha que nós vamos perceber na forma com que eles procediam é o ascetismo. Ascetismo, uma vida ascética, é uma vida que tenta separar algumas coisas, se abster de determinadas práticas, para que por meio dessa abstinência você seja considerado mais santo. Nós falamos sobre isso hoje de manhã. Paulo leva a entender aqui que o que ele está falando é sobre alimentos, sobre se abster de determinados alimentos, como se comer algo te tornasse mais puro ou menos puro. Então essa é uma prática também de uma falsa fé, uma fé que deposita também em ritos e práticas religiosas, mesmo que ordenadas, e algumas nem ordenadas, como por exemplo o celibato, que era ordenado. Nós vamos perceber isso no Novo Testamento, Paulo combatendo em 1 Timóteo, eles proibiam o casamento como se isso fosse uma forma de santificação, não é? O que eles buscam no ascetismo é uma aparência de espiritualidade, é uma espiritualidade externa, é uma devoção externa, quando na verdade dentro está podre. Eles falam com a linguagem evangélica, eles usam regras e leis que aparentam algum tipo de pureza e de castidade, mas na verdade eles estão mortos. A sua conduta evidencia isto. E você vai perceber que nós temos até, acredito que a mesma vivência, a mesma experiência. Parece que quanto mais é metido a santo, aquele é o que vai ter a queda mais feia, né? Aquele que arrota a santidade, aquele que arroga para si toda a justiça. Pouco tempo depois você percebe que a máscara que ele utilizava é apenas uma prova da sua hipocrisia. É alguém que pregava um estilo de vida, denunciava nos outros as faltas, mas eram faltas que ele mesmo comete e cometia. Esta também é uma característica do falso mestre, a hipocrisia, exigir aquilo que não faz, cobrar aquilo que ele mesmo não utiliza, impor regras e normas que ele mesmo não segue. E nisto nós podemos identificar, irmãos, e é muito bom nós termos a palavra de Deus, nós temos uma mesma lei que deve reger a vida dos homens de Deus, pastores, presbíteros, homens em suas casas. Os crentes, eles seguem a uma mesma regra. Nós podemos identificar aqueles que de fato temem a Deus e amam a Deus, porque os frutos eles vão ser notados, eles serão percebidos, não tem como esconder, não dá para você esconder a luz que resplandece. É maravilhoso, irmãos, que nós possamos compreender isto, que nós podemos perceber quando de fato a vida cristã dela é vivida com integridade, e ao mesmo tempo nós podemos identificar aqueles de quem nós devemos nos afastar por causa da sua conduta reprovável. Eu tinha uma confusão séria com isso, irmãos, na minha adolescência, porque na minha adolescência eu me aproximei de algumas igrejas neopentecostais, não por convicção, mas por amizade mesmo com os irmãos, e eu vi aquele negócio acontecendo, né? A pessoa caindo no chão, se tremendo lá, rodando, e eu pensava assim, só eu que não sinto nada, meu Deus do céu, será que eu sou pecador? Era, né? Mas qual será o motivo? E me dava um parafuso na cabeça, porque no domingo o irmão caía no poder, e durante a semana parece que era o cão que caía nele, porque fazia tudo aquilo que Deus proibia na sua palavra. Mas quando chegava o dia de culto, era um negócio extraordinário, era um mover extraordinário, e você está cansado de ver isso. Pessoas que vivem a fé cristã nessa duplicidade, domingo no melhor lugar, e durante a semana o melhor lugar não é a casa de Deus, é outro lugar, e vive como se durante a semana não servisse mais a Deus. Esta, irmãos, certamente é uma característica que evidencia uma falsa fé, um falso ensino.
E nós precisamos nos abster disso e mais, né? Encerrando aqui as descrições, eu vou retornar aos versículos 11 e 13, porque Paulo deixa claro que mesmo que nós possamos identificar pelas características aqueles que são falsos crentes e falsos mestres, os versos 11 e 13 eu já pontuei, eles evidenciam que a igreja não deve estar inerte, passiva. A igreja não pode ver a prática e a propagação do mal e do engano e calar-se, especialmente lembrando que essa é uma carta dirigida à igreja. Então, se este mal acontece dentro da igreja, no meio do povo de Deus, qual é a atitude que os presbíteros e os líderes da igreja precisam tomar? O versículo 11 diz: primeiro, se o ensino falacioso, se a divisão, se todo esse tipo de corrupção tem sido notado, a primeira coisa que deve se fazer, silenciar. Aquele que tem perpetrado o mal, tem ensinado o mal, tem sido um péssimo conselheiro, ele precisa ser silenciado. Ele não pode estar ensinando. E mais, o texto no versículo 13 vai nos levar também à convicção de que estes que assim procedem no meio do povo de Deus, eles não precisam ser somente silenciados para que cesse o mal, eles precisam ser repreendidos com severidade. O pessoal se assusta na igreja quando fala esse tipo de coisa. Como é na igreja? Você foi repreendido? Mulher, sai de lá. Como é que esse pastor fez isso? Ele acha que ele quer quem? Que ele é quem para falar essas coisas contigo? Irmão, se você é crente, você sabe que o próprio Deus, como um bom pai, Ele nos repreende pela sua palavra. Se você está numa igreja onde você não tem sido corrigido, onde os teus pecados não estão aparecendo na tua frente por causa da pregação da palavra, saia dessa igreja, porque o evangelho não está sendo pregado. Se você não tem percebido, à medida que se aproxima da glória de Cristo, que você é um pecador, deixa essa igreja. Se a palavra não tem te confrontado dia após dia, saia de lá. Porque o evangelho naturalmente ele vai confrontar os nossos corações. Então o ambiente para a correção e para a mútua admoestação, o melhor ambiente é no meio do povo de Deus. Esta é uma graça que nós desfrutamos como igreja. Nós podemos ser corrigidos pelos nossos irmãos em amor. O irmão vai chegar: o meu irmão, você tem pecado nisso, a palavra de Deus ensina assim, assim, assado. E vai orar por ti, e vai te acompanhar, e vai te exortar. Isso é bênção, irmãos, é uma dádiva. E eu preciso até exortar os irmãos nesse sentido. Nós temos tantas vezes nos resguardado, ou seja, escondido as nossas faltas, vivido de fachada na igreja, porque o que os irmãos vão pensar de nós, né? Eles vão pensar a verdade, que você é um pecador, e que tem lutas, e que enfrenta determinadas lutas. Teve um pastor, colega, que ele fez exatamente essa pergunta. Ele leu uma série de mandamentos, e aí eles estavam avaliando um candidato ao ministério pastoral. Ele leu os 10 mandamentos e ele perguntou para o colega que estava sendo avaliado: com qual destes aqui você tem lutado? E aí o candidato, uma casca de banana, né? Não, com nenhum. Vê um homem que não está lutando contra pecado nenhum. Ou ele é um homem à semelhança de Cristo, ou ele está mentindo. E é mais fácil acreditar que ele está mentindo. De fato, irmãos, nós precisamos compreender que somos falhos e pecadores, e não vendermos uma falsa ideia a respeito de nós mesmos, mas aproveitarmos o ambiente familiar do povo de Deus para sermos aperfeiçoados pelo Senhor. Há uma grande dádiva e um grande benefício em conviver no meio do povo de Deus. É sermos tratados pelo Senhor. E certamente esse é um benefício que nós não podemos negligenciar. Então, irmãos, veja: silenciar os que falam aquilo que é engano, repreender aqueles que cometem o que é enganoso, e por fim, você vai perceber que existe um propósito na repreensão. Ela não é uma repreensão como um fim em si mesmo, ela visa que estes irmãos que cometem o que é mal, eles se tornem o quê? No final do versículo 13, eles se tornem o quê? Sadios na fé. O propósito da correção não é escarrar, humilhar, constranger. Qual é o propósito da correção e da disciplina bíblica? Que os irmãos se arrependam e mudem, e tendo sido restaurados,
eles permaneçam em comunhão com Deus e com a sua igreja. Então, é de fundamental importância, irmãos, que tenhamos pastores e presbíteros conforme a palavra de Deus, porque eles vão atuar exatamente aí, combatendo o falso ensino, combatendo os falsos mestres, corrigindo os insubordinados, e Deus usando deles para transformar o seu povo. E aqueles que não são transformados, irmãos? O texto ele não vai continuar, mas Paulo ele vai dar um exemplo também em 1 Coríntios, né? E o próprio Senhor Jesus Cristo vai dar um exemplo também em Mateus, no capítulo 18. Se repreendidos, seguindo os moldes bíblicos, individualmente, com 2 ou 3 testemunhas, pela igreja, se permanecerem rebeldes, o que deve ser feito com estes irmãos? Eles precisam ser, eu vou dizer excluídos, mas o apóstolo Paulo diz entregues a Satanás. Eles precisam ser retirados do meio do rebanho. Aqueles que a sua vida é reprovável, que o seu testemunho e a sua fé é reprovável, que não aceitam a disciplina e a correção, eles precisam ser retirados do aprisco. E a igreja precisa atuar desta forma, para o bem do rebanho e para a glória de Deus. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Precisamos entender que a disciplina é uma forma bíblica da igreja ser tratada, a amadurecer, e a glória de Deus ser preservada. Eu sei que é algo que causa o terror à disciplina eclesiástica, mas é uma característica de uma igreja fiel às Sagradas Escrituras. É uma igreja que disciplina. Que Deus nos dê a graça de voltarmos à prática bíblica da disciplina eclesiástica. Eu não estou pedindo que Deus mande problema, não. Os problemas já estão aí. Mas que nós possamos admoestar com amor, corrigir. E se a prática do mal se perpetuar, nós com a graça de Deus venhamos a corrigir os nossos irmãos, e que Deus quebrante os seus corações, para que sejam sadios na fé e glorifiquem a Deus em todas as coisas. Vamos orar, queridos, oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é o nosso Pai, e como Pai o Senhor provê, sustenta, o Senhor também corrige. Como um Pai amoroso, o Senhor nos direciona, admoesta, usa também da vara da disciplina. E nós sabemos, ó Deus, que é infinitamente melhor ser corrigidos pelo Senhor em amor, do que sermos entregues às nossas próprias paixões, e sem correção alguma, sermos lançados no juízo eterno. Sabemos, ó Deus, que é infinitamente melhor estar debaixo dos cuidados do nosso Pai, do que nos defrontarmos contra Ele no último dia, como um juiz que vai executar a pena que é própria a todos aqueles que se rebelaram contra Ele. Ó Deus, quebranta-nos, faz-nos, ó Deus, conhecer o Senhor pela Tua palavra, servirmos ao Senhor com alegria. Ó Deus, tem misericórdia da Tua igreja, não apenas, ó Deus, desta congregação, mas vemos, ó Deus, como tem se distanciado a Tua igreja dos moldes, como nós precisamos cada vez mais de homens comprometidos com a verdade, de líderes nos moldes da Tua palavra, como nós precisamos, ó Deus, da atuação destes homens santos e comprometidos com o Teu reino, ensinando, corrigindo, disciplinando. Como, ó Deus, a Tua igreja tem flertado com o pecado, tem feito vistas grossas, tem colocado panos quentes, ó Deus, para a sua própria ruína. Tem misericórdia de nós, ó Deus, trata o Teu povo, ó Pai, com misericórdia e graça, mas não afasta de nós, ó Deus, a Tua correção, porque sabemos, ó Deus, que carecemos, ó Pai, carecemos do Teu cuidado. Dirige, ó Deus, as nossas vidas, os nossos corações, aqueles pecados, ó Deus, que temos alimentado no fundo do nosso coração. Ó Deus, liberta-nos, ó Pai, destes pecados. Livra-nos, ó Deus, da iniquidade. Firma, ó Pai, fortalece a nossa fé na verdade do Evangelho. Preserva a Tua igreja, ó Deus, santifica a Tua igreja,
e que nós sejamos, ó Deus, como diz a tua palavra, a noiva preparada, purificada, adornada, aguardando ansiosamente o retorno do seu noivo. Que possamos ansiar, ó Deus, pela vinda de Cristo e não nos aterrorizarmos com o pensamento de que Ele virá, porque não estamos preparados, mas que estejamos atentos, ó Deus, sempre vigilantes e sempre prontos para nos encontrarmos com Cristo. Nós te pedimos isto, ó Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.